galera! Bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por Zupers apaixonados, pirados e loucos por tecnologia e inovação. Meu nome é Joceline Seixas, eu sou diretora de Cultura e Pessoas na Zup e hoje eu tô aqui para a gente poder falar sobre transição de carreira para desenvolvimento de software. Então, solta a vinheta e bora começar! No episódio de hoje do Zupcast, a gente vai falar sobre transição de carreira para desenvolvimento de software. E tem muitas pessoas que pensam que a gente precisa ter uma certa idade, uma certa formação para poder atuar com desenvolvimento de software. Mas isso não é bem verdade. Então, hoje a gente vai conversar com alguns Zupers que tinham profissões completamente diferentes e hoje são devs. Bom, hoje comigo estão algumas feras aqui, gente. Por favor, se apresentem para quem está ouvindo, contando a profissão que vocês tinham antes e o que vocês fazem hoje em dia. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Juliana Onofre, eu acho que vocês já me conhecem de outros podcasts. E bom, eu não deixei de ter outras profissões. Na verdade, minhas primeiras profissões é que eu sou administradora e advogada. E eu continuei atuando, mesmo fazer após a transição de carreira, né? Mas eu continuo atuando mais do nível pessoal. A atuação profissional agora que eu tenho é que eu sou desenvolvedora back-end Java aqui na Zup. E eu preciso falar para vocês que eu sou completamente apaixonada por Java. Eu sou Dorival, estou atuando como Tech Lead na Zup. A minha carreira começou como cortador de cana. Então, no ambiente que eu via, tudo era difícil e era difícil conseguir parâmetros, né, para saber como eu alcançaria meus sonhos. Dessa forma, chegou um tempo que eu precisei me reinventar. E eu sempre era muito estudioso, mas parecia que só isso não bastava, assim. Tinha essa dificuldade de eu encontrar por onde começar. Aí chegou um tempo que eu descobri algumas coisas que eu poderia fazer para reescrever a minha história. Quando eu comecei a agir dessa forma, e principalmente quando eu parei de esperar que os outros mudassem, ou que o Brasil mudasse, ou que o sistema de ensino mudasse. E quando eu descobri que eu poderia ser o roteirista da minha história, as coisas começaram a mudar. Não é fácil, não foi fácil, mas foi uma decisão, assim, de tomar os rumos da carreira e fazer a mudança acontecer. Estou aqui para compartilhar um pouco dessa história, né? E mostrar, assim, para os nossos ouvintes que é possível. Depende mais da gente do que de quem está lá fora. Fala, galera, beleza? Bom dia, meu nome é Jefferson, eu sou desenvolvedor Kotlin back-end aqui na Zup. Venho contar um pouco da minha história dessa transição de carreira. Eu era um metalúrgico. Na época, eu tinha cursado Senai, né, mecânica geral. Fiquei entre 6, 7 anos nessa área, porém o desafio falou maior de eu ter saído dela, né? Não tinha desafio, estava no terceiro turno, já estava injuriado com a minha área e foi onde eu entrei de paraquedas e hoje estou muito feliz no que eu faço, né? E as outras abrindo oportunidades aí. Sou Douglas, trabalhava de açougueiro, fiquei 6 anos no açougue, até eu achava que eu ia ficar no máximo 6 meses e transitar de carreira, acabei ficando 6 anos lá. Nunca gostei de açougue, ao contrário da Juliana, eu espero nunca mais ter que voltar para lá, mas se precisar. Sou desenvolvedor back-end e hoje estou realizado aqui, podendo desenvolver numa empresa tão top assim. Gente, deu pra ver que hoje a conversa vai ser de alto nível, hein? Embora eu seja a pessoa que vai entrevistar vocês, eu vou compartilhar aqui que eu também passei por um momento de transição de carreira, acho que eu já falei isso quando eu me apresentei, quando eu assumi essa cadeira, enfim, também fui advogada, ao contrário da Juliana, não advogo mais, era algo que, enfim, definitivamente não era minha praia, advogada tributarista, e já estou há 15 anos na área de recursos humanos, completamente apaixonada pelo que eu faço. Então, pra mim tem um significado diferente, especial estar com vocês aqui tendo essas conversas, porque acho que são pessoas corajosas, porque eu acho que transição de carreira tem um elemento aqui que é coragem, né? Não é fácil recomeçar. O que motivou vocês a trocar de carreira? E por que tecnologia? O que me motivou a trocar de carreira foi o seguinte, como eu comentei com vocês, eu gosto do direito, né, e gosto da administração, só que diferente do direito, a tecnologia eu conseguiria atingir mais pessoas. Por que acontece? No direito, né, muito aquele caso concreto, que tem um cliente seu que chega, tem uma problemática, aí sim você entra com uma petição inicial, com recurso, seja lá o que for. Na tecnologia, você consegue atingir muito mais pessoas com as suas soluções, etc. E além disso, uma coisa que me atraiu muito é a possibilidade de carreira internacional. O direito,
eu poderia sim, né, ter atuação lá fora, só que é muito mais complexo, né? Tem que ter a validação do diploma e várias outras pormenores muito mais complexos. Então, o que me motivou muito foi em relação a isso. Eu comecei minha primeira faculdade com 17 anos, e eu fiquei atuando mais ou menos até 28. Então, eu tive 11 anos aí de carreira, né? E eu via que não tinha mais, assim, tantos desafios, né? O direito, ele acaba sendo muito burocrático, ele acaba sendo mais do mesmo. E eu comecei a ter contato com a tecnologia, porque assim, eu nunca tinha pensado antes, porque as pessoas, elas geralmente, elas falam pra você fazer uma carreira mais tradicional, né, gente? Ou engenharia, ou direito, ou medicina. Então, acaba que sendo ali com 17 anos é natural, né? Você acaba indo por essa área. E eu nunca pensei a tecnologia, porque eu não tinha conhecimento que a tecnologia tinha área de desenvolvimento de software. Eu achava que a tecnologia era só o cara que consertava a impressora, sabe, gente? E eu achava isso chato, sinceramente. Não é uma coisa que até hoje em dia eu não gosto. Se alguém fala assim, conserta meu computador, eu falo, pelo amor de Deus, não. E aí, eu comecei a ter amigos nessas áreas, né? Muitas pessoas próximas a mim, que elas eram justamente da área de desenvolvimento e começaram a me mostrar como é que era. E eu vi que, na verdade, o pessoal acha que direito é muito diferente de tecnologia, mas na verdade não é. É tudo sobre estratégias. Assim como no direito, o cara chega ali pra você e você tem que ver qual que é a melhor, se é uma liminar ou o que seja, na tecnologia também é a mesma coisa. Você tem que pensar como que você vai desenvolver aquela solução pro cliente. Então, são profissões que são extremamente lógicas. E aí, tendo contato ou outro, as pessoas começaram a ficar no meu ouvidinho, né? Tipo, como os anjinhos ou o diabinho ali. E aí, o que você não faz? Aí eu falei, gente, por que não, né? Aí eu justamente comecei. E aí minha maior motivação foi isso. Inclusive, até comentei aqui com o pessoal antes da gente entrar do meu LinkedIn. Eu faço uma parte muito grande em relação à comunidade de tecnologia. Um trabalho muito grande de inclusão de mulheres na tecnologia, ou de várias pessoas. Sou mentoras e tal. Então, eu acho que a tecnologia, ela é muito mais inclusiva, ela é muito mais aberta, inclusive a gente estando aqui com várias pessoas de profissões diferentes. Agora, o direito, a medicina, não, né? Acaba sendo profissões mais restritas, no qual você, primeiro que você faz 5 anos, você ainda tem uma prova no final. A tecnologia não, a tecnologia, tipo, do primeiro dia você já é desenvolvedor. Na minha profissão, né, inicial, eu não gostava da profissão. Não escolhi ser cortador de cana. Eu fui por obrigação, necessidade, ajudar meus pais, né? Não era bom para mim. Eu me sentia também estranho, né, na escola. As pessoas trabalhavam, né, na cidade. Eu chegava de noite, né, da roça, ia estudar, estava no colegial ainda, e eu sentia estranho, não sabia as coisas que rolavam ali, né, com os jovens. Então era sofrido para mim. E a tecnologia era uma coisa que me mexia comigo desde criança. Eu via uma peça de mecânica, alguma coisa, eu queria mexer. Eu acho que tinha alguma coisa já de genética. Se bem que meu pai, muitas vezes a gente morava em casa que não tinha energia elétrica na maior parte do tempo, e aí meu pai pegava a rádio para consertar, só que ele consertava só a rádio a pilha, porque ele não tinha energia para testar o rádio que era elétrico. Eu peguei gosto um pouco por isso, e eu tinha essa curiosidade de saber como as coisas funcionavam. Tinha uns carrinhos de brinquedo, de vez em quando eu ganhava, né? E eu abria ele para tentar fazer a roda girar, alguma coisa. Então tinha alguma coisa assim que já parecia meio que me chamava para tecnologia, né? E aí teve essa fase, né, que eu fui cortar cana e parecia que meu sonho ia morrer lá. Até que eu descobri que ele não ia morrer, talvez. Ele ia ficar uma semente ali na terra que ia brotar com todas as forças. Quando eu descobri que eu poderia tomar o rumo dessa situação. E descobri que eu podia ser o que eu quisesse na minha vida, e retomei a minha carreira de tecnologia e consegui seguir em frente. Então, essa é um pouco da minha história. Eu vim numa área que minha família era parte de todo mundo metalúrgico. Meu pai, minha mãe, meu irmão, tios. E então eu emergi nessa área também com os 16 anos com o Senai. Eu me inscrevi no Senai e passei na prova. Desta área eu entrei na Eaton, metalúrgica, uma multinacional.
empresa muito grande. E a partir do segundo turno, estava até feliz, né, no que eu fazia, desenvolvia. Mexia com programação, né, que eram as máquinas CNC, que eram um comando numérico computadorizado, mas era tipo um terminal burro, né, que era a tela preta e as letras verdes, assim, né, que era para colocar o comando na máquina para executar e desenvolver a peça. Mas o que começou a mudar para ter essa transição de carreira foi onde eles me mudaram para o terceiro turno. Em 2008 teve uma crise americana, né, onde rolou um facão. O facão é assim, é demissão em massa, né? Aí eles mandaram embora e depois de 6 meses eu fui recontratado, mas aí eu já fui no terceiro turno, né? E é difícil você trabalhar no terceiro turno, não é fácil, a adaptação, a sua rotina muda completamente. Estava no começo até motivado, né? Tinha adicional noturno, um dinheirinho a mais, mas depois de uns 6 a 1 ano eu já comecei a ficar injuriado mesmo, né? Não tinha vida, não tinha saúde, estava desanimado. E um belo dia, conversando com um primo, que ele está nessa área já faz uns 10 anos, ele me falou, me orientou, falou, cara, faz um tecnólogo, algo assim, só para você entrar como estágio. Foi onde eu acreditei no que ele me falou e eu entrei. Não sabia o que ia fazer. Gostava já de tecnologia, sempre gostei de videogame, né? Na época o meu primeiro videogame era um Turbo Game. Então hoje eu tô tão feliz que eu não acredito de onde eu estava, no chão de fábrica, né? E hoje eu tô aqui desenvolvendo software, né? E impactando pessoas. Quando eu iniciei também, assim como Dorival ali, desde pequeno já o pessoal ficava doido comigo, que eu desmontava tudo quanto é carrinho e depois é igual relógio, né? Nunca montava inteiro, sempre voltava sobrando umas peças também. Desde ali eu já sabia, assim, que o meu gosto por tecnologia, né? Mas eu nunca mirei muito computadores, porque, tipo, desde pequeno eu via meu primo com computador, tudo, mas eu meio que nunca tive, né? Eu fui ter o meu primeiro computador mesmo com 12 anos, mais ou menos. Né? E ali, quando eu tive ele nessa idade aí, o que eu fazia era só ver YouTube, né? Assistir desenho, essas coisas. Aí, depois, quando eu finalmente entrei no mercado de trabalho, né? Depois de mudar muitas decisões, assim, eu queria ser administrador de empresa, depois eu mudei, queria ser engenheiro da aeronáutica, né? Doido para passar no ITA, não passei nem perto. já quis ser engenheiro de produção também, acabei desistindo, até que finalmente eu me encontrei na tecnologia, né? Todas essas coisas tinham coisas interessantes que eu gostava, assim, mas quando eu parava para ver o meu dia a dia, eu trabalhando naquilo ali, tipo, eu acho incrível fazer um avião, tudo, mas eu parava para pensar, o que eu ia fazer no dia a dia? Não ia ser construir uma aeronave de caça igual era meu sonho, né? Então, aí quando eu conheci a tecnologia, que até foi um encontro, acredito que Deus colocou no meu caminho ali, porque foi um técnico que surgiu, minha esposa entrou no meu e-mail e tava lá a primeira turma do Pronatec. Aí eu fiz inscrição, em uma semana eu fiz inscrição, na outra semana eu já fui lá levar os documentos, já tinha passado, até nem esperava que eu ia passar, porque minha nota do Enem tinha sido 500 e pouquinho, e geralmente nota de corte é de 6,5 para cima, né? Eu pensei, nossa, esse daqui eu tô fora, né? Eu fiz inscrição já meio que desacreditado. Até pra você ver como eu nem estava esperando, eu estava procurando química ou edificações. Procurei, eu precisava do horário noturno, não achei, aí eu falei, vou procurar uma que eu me enquadre, né? Aí foi onde eu encontrei a tecnologia. Dali, a hora que eu entrei lá, minha primeira vontade era de entrar na área de segurança, né? Doido por hack. Eu acho que muito de quem é novo assim na área. E quando eu tava lá, quanto mais falavam pra mim que desenvolvedor é tudo doido, parece que mais eu ficava interessado em fazer parte desse time de doido, né? Mas o pessoal, só os professores, tudo assim, fala, nossa, eu conheço uns programadores, os caras é tudo doido e tal. E quando eles falavam por que o cara era doido, eu falava, cara, eu quero ser esse doido, cara. Legal, e foi dali que começou a minha vontade ali e comecei a estudar, né, pra poder entrar nessa área. Ah, muito bom. A próxima pergunta que eu ia fazer, eu acho que a gente já falou um pouquinho, mas eu acho que vocês de repente podem acrescentar, se vocês quiserem, né? Porque eu queria, na verdade, eu ia perguntar como é que vocês se prepararam para fazer essa transição de carreira, né? Tem pessoas que fazem um planejamento, enfim, assim, alguém chegou a fazer um plano de transição de carreira para isso, enfim, assim, mais ou menos nas conversas aqui eu já entendi o caminho que foi feito, mas é mais para se alguém quiser acrescentar algo. Eu fiz um plano, gente, justamente pela minha primeira profissão ser administradora, eu sou a louca do planejamento estratégico.
estratégico. Então, assim, tudo que eu faço planejando ali bem certinho. Então, o que acontece? Quando eu decidi que eu trabalhava numa multinacional, né, na área jurídica ali, normalmente. E aí, era outubro de 2019. E aí, o que acontece? Eu pensava que era necessário fazer uma faculdade. Eu já sabia que não era obrigatoriedade, mas eu achava interessante fazer a faculdade. Só que assim, gente, em outubro de 2019 eu ia entrar onde? Sinceramente, em nenhum lugar, né? Aí o que acontece? Aí justamente o pessoal que eu conhecia, né, me falou das plataformas de ensino ali. Aí eu comecei ali a estudar e tal. E aí quando foi fevereiro de 2020, que foi quando eu fiz meu primeiro programa em Java, eu entrei na faculdade e aí sim eu comecei a desenvolver, a fazer tudo isso. Só que aí o que acontece? Pra eu justamente ter essa parte do planejamento também financeiro, né, que eu acho que é uma coisa muito importante, até porque como eu tinha 11 anos de experiência na área jurídica e aqui eu seria júnior, meu salário diminuiu bastante, né? Então, eu mantive o tempo inteiro o meu emprego na multinacional até justamente entrar aqui na ZUP. Então, o que eu fazia era o seguinte, eu trabalhava ali normalmente, né, às 9 horas por dia, eu sou aqui de São Paulo, né, então era lá na Vila Olímpia. Então, eu atravessava a cidade, saía às 6 da manhã, aí trabalhava lá 9 horas seguidas. Aí, eu ia lá pra faculdade à noite, e aí chegando, eu comecei a fazer os bootcamps, que na época eu achei vários ali de Java, né, e eu vi que eu conseguiria adentrar mais rápido na área, né, que era justamente o que eu queria. Porque assim, manter essa rotina aí de 9 horas ali na Vila Olímpia, faculdade à noite e os bootcamps, uma hora eu ia ter um troço, né? Eu chegava mais ou menos umas 11 horas da noite em casa. Aí eu começava a estudar e eu estudava tipo até 3 da manhã, todos os dias. E aí eu dormia 3 horas. E aí foi mais ou menos 6 meses. Tanto que eu consegui fazer a transição bem rápido, né? 6 meses, por causa disso, que eu estudava muito. E aí meu planejamento era tipo assim, foco total. Era final de semana, era o que fosse ali, eu tava estudando. Porque essa rotina, por mais que até o Douglas comentou aqui, nossa, 11 anos é porque eu comecei na faculdade com 17, né? A área jurídica ali, de estágio, tudo conta como experiência, né? Então eu tive 11 anos ali na área. Então eu queria justamente sair logo. Aí eu comecei ali igual louca. Também fui me organizando em relação às finanças, né? Isso daí eu sempre fiz todo esse planejamento ali. E aí foi mais ou menos o esquema que eu mantive. Que aí foi o que deu certo pra mim. Ter justamente essa parte do planejamento, tanto de parte de estudo, quanto parte de foco, pra não demorar a acontecer. Quanto o planejamento em relação ao financeiro, porque o salário ele ia diminuir no meu caso. Então eu fiz todo esse planejamento pra poder fazer uma transição certinha. E aí, quando foi agosto de 2020, foi quando eu entrei aqui na ZUP. Aí até chorei, né? Quando eu passei ali, gente, não era nem de felicidade, era de cansaço. Era tipo assim, pelo amor de Deus, gente, eu vou poder dormir um pouco mais, nem acredito. Essa foi ótima, muito bom. A transição também, da minha parte, foi muito difícil, pegando o gancho que a Ju falou. A parte financeira foi onde mais me abalou. Por quê? Eu estava num cenário confortável financeiramente, né? Estava ganhando quase 3 mil reais na época, em 2012. Era muito dinheiro pra mim e eu tive aquela imersão, né? Ou eu aprendo na dor ou no amor. Então eu fui na dor mesmo, né? Porque como eu tava descontente com o terceiro turno, eu tava ficando até com quase depressão mesmo, né? Com aquele cenário, eu falei, cara, eu tenho que sair daqui urgente. E eu não sabia o que ia fazer. E foi onde essa conversa com meu primo despertou para essa área que eu estou hoje. A transição foi eu entrar no estágio pra ganhar 500 reais. Mas eu tava feliz, porque é que a Ju falou, cara, eu vou conseguir dormir, eu vou me adaptar, mas o terceiro turno só mudou o local, porque os 600 reais não tava batendo com as minhas contas para pagar no mês, então comecei a ficar endividado também. E aí eu comecei a trabalhar de segurança, de balada, buffet, bicos, né, para complementar a renda do estágio. Mas eu sempre falava, cara, o que eu pensava em desistir foi, se você desistir, você vai voltar onde você tava, então vamos pra frente. O que me motivou foi isso, né, eu falei, eu sei que no começo nunca vai ser fácil, mas uma hora eu vou alcançar a meta e vou estabilizar ali, né? E foi onde aconteceu. Graças a Deus tem as empresas, né, de tecnologia, é uma área que só tende a crescer, que nem a ZUP mesmo, a oportunidade que ela está dando para todas as pessoas, abrangindo o Brasil inteiro, né? Dar conhecimento, né, para as pessoas, onde pessoas nunca pensaram em estudar, hoje estão conseguindo estudar, eu acho que isso é fenomenal, assim, sabe? No contrário da Ju, não tive planejamento, foi na força do ódio. Foi na força do ódio. Exatamente. Minha preparação foi parecida também com o do Jefferson. Não fiz um planejamento. Na verdade, eu nem
nem acreditava, né, que alguém poderia, né, fazer uma transição assim de níveis tão diferentes, mas tem uma preparação que eu fiz e foi assim uma programação mental, eu chamo reprogramação mental. Eu trabalhei essa reprogramação assim de uma forma muito efetiva, assim. Eu apostei nisso. Algumas coisas que eu fui vendo assim começou a me dar pista de que fazia sentido, porque a gente vê muitas pessoas ensinando assim coisas de programação mental. Na verdade, quando eu vi isso, não existia nada, assim. Esse tempo saiu o filme O Segredo, né, que saiu todo um barulho com isso aí, mas quando aconteceu comigo, não existia nem a internet. Mas eu achei um livro, eu achei ele bem científico, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, e de várias coisas que eu já vinha buscando, né, eu descobri, e para mim fez sentido que a gente trabalha a duas mentes. Uma mente limitada, né, que enxerga o agora, o presente, os 5 sentidos, e uma mente que ela não tem limitações. Essa mente que é do subconsciente, né, o inconsciente humano, ele não tem limites, só que ele não tem raciocínio. Então você direciona o seu subconsciente através do que você acredita, através das suas emoções. E aí eu comecei a me programar para ter emoções boas. E assim, eu não falei o que eu queria fazer, mas eu me programava assim, eu estou me tornando cada dia melhor, e cada dia eu estou mais próximo do meu sonho, e meu sonho está se realizando em algum momento, em algum lugar. E então eu programei o resultado é realização, e o restante, as coisas foram direcionando. Parece mágico assim, mas não é mágico, né? A mente da gente tende a ir pro sentido que a gente direciona. E aí, às vezes, não acontece do jeito que a gente queria, mas ela vai para a direção da realização. Então, mesmo não tendo uma programação nenhuma, assim, não fiz um plano, mas eu pus um plano na minha mente, assim, de fazer algo que me encantasse e que me fizesse feliz, que me fizesse estar bem com as pessoas. Um planejamento diferente, né? No final, assim, eu cheguei a esse ponto que um dia eu me vi, assim, realizando um sonho, de onde tinha lá a casa que a gente consertava um rádio a pilha que não tinha nem energia, né? Criando tecnologia para o mundo, assim. Mas precisa ter, eu sempre preciso ter pelo menos esse planejamento, assim, programar o seu sentimento, as suas emoções de forma positiva. Acho que esse planejamento é incrível. Dorival, é muito legal te ouvir, porque assim, sabe, essa história que a gente escuta em livros de autoajuda, que a gente vê sobre protagonismo de carreira, história, assim, você é a história viva disso. Todos nós aqui, né? Todos nós acho que passamos por essa transição, mas é legal porque acho que você tá colocando em palavras mesmo, né? Assim, a história nossa, quem faz é a gente mesmo. E você ali, com um livro, né? Reprogramando o seu jeito de pensar, porque provavelmente tinha medo, tinha angústia no meio do caminho. Teve foco, teve disciplina, teve autoconsciência, né? Então, assim, disciplinadíssimo, parabéns, muito legal, maravilhoso o teu testemunho. Obrigada. Eu tô tentando, assim, colocar isso aí de forma organizada para tentar passar para as outras pessoas, porque a gente vê muito isso, né? As pessoas falam assim, o Bill Gates chegou no nível tal, né? Aí vamos ser igual ao Bill Gates. Só que é difícil as pessoas conseguir colocar isso em passos práticos, né? Exato. Talvez eu consiga colocar isso, a gente faça um episódio prático, assim, mas é o que eu tento fazer. Tá ótimo, tá maravilhoso. É legal que o pessoal vai falando, eu vou lembrando, assim, né? A Juliana comentou ali dos planejamentos dela. Eu acho que eu vou dizer que eu não tinha um planejamento, né? Eu tinha um norte, né? Eu sabia para que direção eu queria ir, mas, tipo, era até meio difícil de ter um planejamento, porque eu não conhecia nada da área, né? Depois, quando eu entrei na ZUP, eu achava que estava começando a entender alguma coisa, eu vi que, na verdade, eu estava bem longe disso, de entender o que era a área de desenvolvimento, back-end, front-end, um monte de sopa de letrinhas, assim. E eu comecei ali estudando, né? Desde da época lá, como eu comentei, né? Do técnico, comecei a estudar ali programação, mas eu não tinha ideia, assim, do que fazer, né? E o que eu precisava estudar. Estudava muito Java na época já, apaixonado ali por Java também. Outra coisa que eu via bastante gente reclamando, que Java é difícil, e é isso e aquilo, e eu sou meio apaixonado por coisas difíceis, assim, né? Foi dali que começou a minha vontade, assim, né, de entrar, né, nessa área, tudo. E até é interessante, assim, né, ao contrário dos outros, para mim, algumas coisas foi um pouco diferente, né, porque quando eu entrei na ZUP, no caso, né, que foi a minha primeira experiência, eu saí do açougue, fiquei 1 ano e 8 meses desempregado, então, tipo, a renda ali já tava zerada, assim, né, só fazendo bico, porque, assim, eu
Açougue é uma área que, um estudo que eu vi algum tempo atrás, está entre umas 4 ou 5 profissões mais procuradas no mundo, assim, muita demanda, apesar de não ganhar tão bem, né? Então, por isso que o pessoal também acaba nem sabendo muito disso. Então, era relativamente fácil até eu entrar na área, mas eu não queria voltar de jeito nenhum. Então, assim, eu estava agarrado ali, estudando, fazendo bico ali, falando, não, enquanto eu puder me segurar nisso daqui, né, guardei tudo que eu recebi de acerto, guardei ali, né, minha esposa, no caso, trabalhava e eu fazendo bico. Comecei nessa empreitada ali de fazendo bico e estudando tudo. Até depois de um certo tempo ali, eu cortei as horas do bico, né, para ficar mais tempo podendo estudar. E com isso daí eu seguindo, né, nessa jornada e finalmente entrei na ZUP. E tipo, quando eu entrei na ZUP, graças a Deus assim, o salário já foi só de salário mesmo que eu tinha antes, praticamente, e mais ainda o vale alimentação. Então já aumentou muito ali, né? Foi uma transformação incrível ali. E fora a oportunidade de crescer, né? Que na ZUP a gente vê no dia a dia isso, né? A oportunidade real de crescer desde que você se dedique a isso. Foi muito interessante, assim, né? Esse contraponto, assim, eu vendo o pessoal comentar, né, que o salário ia cair, no meu caso era o contrário, né? Eu já via entrando com um upgrade ali. Isso que eu acho que é o mais legal, na verdade, acho que desse grupo super diverso que a gente tá aqui, né? Porque de alguma forma cada uma tem uma historinha diferente, embora tenham vários traços em comum, né? Mas isso é legal. Até aproveitando, acho que esse gancho, assim, qual foi a maior dificuldade de vocês na transição, tá? Eu ouvi já de alguns aqui, a parte, acho que financeira e etc, tal, mas muitas vezes a gente tem barreiras psicológicas, travas, medos, família, enfim, assim, para vocês pudessem escolher um elemento que gerou maior impacto em relação à dificuldade dessa mudança. Bom, pra mim a maior dificuldade foi o tempo. O que acontece, gente? Até puxando um gancho do que o Dorival falou, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente ansiosa, só que assim, do nível de me fazer mal. Eu sempre tive muito apoio em relação à minha família, porque minha família inteira já vem da área acadêmica, né? Então por isso que eu falei ali, 17 anos foi mais fácil, já é comum, né? Fazer faculdade e tal, fazer todas essas coisas. Só que uma coisa que foi muito difícil foi lidar com a ansiedade de querer rápido. Porque por mais que assim, que eu falei, né? Que eu fiz em 6 meses ali, quando você tá ali dentro, gente, parece inferno. Parece que nunca vai. Então minha maior dificuldade foi isso. Foi inclusive até foi uma feliz coincidência, né? Que o Dorival falou, que foi também quando eu conheci a psicologia positiva, que justamente tem super a ver com isso daí que ele falou, que o que acontece, né? Eu estudo psicologia nas horas vagas, gente, de hobby, tá? E tem justamente o que ele falou, que o nosso corpo, ele vai pro nosso foco, é um termo que chama-se psicologia autorrealizável, né? Que a gente faz aquilo que a gente acredita que a gente possa fazer de maneira subconsciente. Então, o que acontece? Minha maior dificuldade foi lidar com isso, foi lidar com a parte de me manter positivo. Eu tive muito apoio, sempre tive da parte externa, mas de eu mesma, de eu falar assim, não, Juliana, uma hora ou outra vai. E aí eu até ficava, uma parte que eu falo que eu gosto muito é da parte da Disney, né, gente? Não sei se vocês aqui, alguém é fã, mas eles vão muito a parte da psicologia positiva, que você pode fazer tudo, né? A história mesmo ali do Walt Disney, etc. Tudo que você quiser, você pode fazer, basta você não desistir. Então era justamente, eu faço até hoje, né, na verdade, eu faço muita afirmação positiva, eu faço todas essas coisas ali que o Dorival falou, eu amo essa parte do poder subconsciente, o segredo, eu sou louca dessas coisas. E de justamente eu treinar isso, de que tipo assim, que uma hora ia acontecer. Eu sabia que ia, né, pelos fatores externos a mim, como eu comentei com vocês, eu tenho outras profissões, então já era uma coisa que seria assim natural, mas quando você tá ali, às vezes você vem aquele, né, diabinho na sua mente falando assim, não, gente, desiste, sai disso daí, volta a ser advogada, o que você tá fazendo? Você, em relação justamente às vezes à lógica, né, porque foi até o que eu comentei ali no começo, né, o direito, por mais que ele seja lógico também, a lógica da programação, e eu acho que aqui o pessoal vai comentar mais comigo, né, em relação a isso, às vezes é muito diferente do que a gente tá acostumado, né. Então você meio que tem que treinar, igual, por exemplo, eu tenho 29 anos, então eu tive que treinar meu cérebro a pensar de maneira que fosse diferente em relação à lógica do computador, né? Até porque no começo eu fazia ali meus códigos em Java, né? Aí eu falava assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Como que o computador consegue entender o que eu tô falando? Então era um negócio que eu falava assim, gente, às vezes não faz o mínimo sentido. Então era de justamente eu todos os dias ali respirar e pensar assim, não, Juliana, calma.
tá chegando. Então foi justamente isso ali, de lidar com a ansiedade, né? Porque assim, a ansiedade é uma coisa que assim, que ela é boa, mas se ela ultrapassa assim um limite, já se torna uma coisa ruim que você mesmo começa a se sabotar, começa a fazer as coisas ruins. E aí quando você tá num cenário que são mais difíceis, seja porque você tem uma profissão ali, tinha a profissão do açougue que você odeia. Como o Douglas falou, ele odeia. Morte é o açougue. Ou a profissão ali em relação ao açougue, ou, por exemplo, eu que passava, sei lá, 5 horas ali no transporte público, mais 9 horas ali, e é justamente disso, né, de você todo dia fazer isso. Então, a minha maior dificuldade foi essa daí, foi também de lidar com o tempo. E eu vejo ali, até fazendo um parênteses aqui, que eu vejo que muito em comum que a gente tem, né, que até a Joceline comentou, eu acho que é isso, né, da gente começar a usar tudo a nosso favor, a ver que a gente não é nosso próprio inimigo, mas sim que a gente pode tudo, basta mudar aqui, que é o difícil, né? Maravilhoso, Juliana, obrigada. E ó, só te falando, hein, não é a louca da psicologia, enfim, etc. Você é inteligente, inclusive, porque o nosso cérebro tem capacidades aqui limitadas, né? Então, eu acho que a pessoa que tem esse conhecimento, que faz isso de maneira, inclusive, disciplinada, sistematizada, essa pessoa está criando novas sinapses neurais para outras potencialidades, né? Assim, aquela pessoa que está ali no momento de pouca consciência sobre isso, que aí sim eu acho que é uma pena, né? Então, pra mim, eu acho que você tá na frente, inclusive, Dorival. Então, só parabéns. Pra mim, assim, eu acho que o que foi mais complicado, assim, foi ter essa direção, assim, né? Eu comecei ali a estudar, apesar de que eu tive bons professores ali no técnico de programação, principalmente, né? E me direcionaram bastante, assim, em cursos, livros, só que praticamente foi tudo Java, assim, que eles me direcionaram. Daí eu, tipo, o que eu vou fazer com isso, né? Não tinha nem ideia, assim, do que era. A única coisa que eu conhecia era, tipo, web e mobile, né? Que eu sabia que tinha diferença, assim, ou desktop, mas, tipo, a área de programação, talvez há uns 10, 15 anos atrás, era quase que isso, né? Ou até um pouco menos, assim, mas hoje já tem muita e muita área, né? Então, eu ficava naquela coisa, o que eu estudo agora, né? O que eu preciso fazer, né? Com isso daqui. Até quando eu entrei, assim, no Estrelas, eu vi que tinha muita coisa avançada que eu tinha pegado para estudar, e coisas mais básicas que eu tinha que ter estudado já e eu não tinha estudado. Outras coisas que dava para mim fazer com o que eu tava vendo e eu não sabia. Então, para mim, assim, ter esse direcionamento ali de saber, tipo, o que eu tenho que estudar, o que eu preciso fazer para mim conseguir finalmente entrar na área, eu acho que foi o maior diferencial, né? Até assim, antes de entrar no Estrelas, né? Eu tentei entrar, que eu estava estudando na época para ser desenvolvedor mobile, né, de Android. Eu tentei entrar na ZUP como mobile ali e não deu certo. Tipo, do conhecimento que eu tinha, eu pensava, nossa, mas por que será que eu não passei, né? O tanto que eu estou estudando aqui, me dedicando e tal. E quando eu entrei aqui, que eu vi esse direcionamento, até uma do meu time do Estrelas tinha uma menina, né? Ela foi a única que ficou de fato ali como mobile. Em um mês, ali dedicando, claro, a gente já tinha tido 3 meses antes ali de toda uma estruturação, né? E depois, no outro, um mês que ela tava ali como mobile, eu vi coisa incrível, assim, que ela fez ali, construiu um app de filmes. Pô, eu vi que o direcionamento, é claro, também tinha o fato dela ter os mentores ali para ajudar, né? Que eu não tinha, né? Mas, tipo, o que ela conseguiu ali em um mês, se eu tivesse esse direcionamento, alguma coisa que me dissesse, assim, o que eu precisava estudar, foi que uns 6 meses ali sozinho, eu conseguiria chegar em algo parecido, assim, né? Eu acho que isso foi o que foi mais complicado, assim, para conseguir entrar na área, porque pede-se muita coisa, até eles falam, nossa, você precisa de conhecimento disso, daquilo. Quando a gente começa a pesquisar por si só, você fala, nossa, tem 100 bíblias para mim estudar de cada coisa disso, e depois quando a gente já entra na área, assim, a gente vai ver que não é tudo isso, né, assim, né, que a gente precisa pra gente começar ali, né, pra gente talvez chegar num nível muito alto, sim, mas para a gente começar ali com um conhecimento bem direcionado para resolver o problema certo, né? Que é um dos nossos pilares aqui na Azul, a gente já consegue fazer muita coisa. Né? É isso aí, muito bom. Eu estou te ouvindo falar aqui, e para mim também acho que carreira é um projeto ininterrupto, né? Então, é isso, é um passo por vez. Então, a gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai saber tudo, né? Enfim, acho que... Mas quando a gente faz, acho que essa transição, você tem aquela... Nossa, eu tô atrás, eu preciso chegar lá, enfim. Então, muito bom.
Jefferson, Dorival, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre a maior dificuldade de vocês na transição? Uma dificuldade que eu vejo uma resistência, né? A gente se aceitar, se enxergar em outra posição e uma voz interna que ocorre dentro da gente e a gente não ouve. Na área de software aqui, você comete um erro no software e tem uma vozinha que fala assim, ó, você é burro, competente. E essa voz assim, você não ouve ela, né? Porque ela meio que se confunde com você. E aí, né, um projeto, sei lá, dá problema, dá errado. E eu tinha muito isso, e o meu era muito arraigado isso, né? Assim, por que se meteu, né, a entrar numa área que ninguém nunca foi, né? Quis chegar tão alto, né? Agora o tombo é maior. Então tem uma voz que tenta te voltar para sua zona de conforto, né? O famoso ego. Odeio ele. Então isso é uma coisa difícil, porque você não consegue ouvir isso. Parece que é você, e aí você mesmo contra os seus sonhos, e leva um tempo para você descobrir essa voz e descobrir que você está se sabotando. Então, parece que seu chefe te sabotou, parece que seu amigo não te incentivou. E aí é bom até a gente falar nesse momento de Brasil, parece que o governo não te ajudou. E, na verdade, acho que a maior vitória é quando você vence isso e você começa a determinar como que vai ser seu futuro. Então, vencer você mesmo, acho que é um grande desafio. Pegando o gancho do Dorival aí, eu concordo plenamente. Um dos maiores inimigos meus não foi fatores externos, foi o fator comigo mesmo, né? Porque eu sempre fui um aluno regular na escola, nunca fui aquele aluno nota 10, né? E na faculdade, né, no curso de tecnologia, foi onde eu tive que me aplicar mais, né? Até complementando o que a Ju falou, a parte de raciocínio lógico, né? A lógica de programação. Muda um pouco, né? Por mais que na metalúrgica tenha a parte também de você ter a trigonometria, ter tudo mais, muda, né, completamente a parte de software, né, no desenvolvimento. E a transição também do ambiente, né, eu ficava ali no chão de fábrica 8 horas por dia, numa célula onde tinha 5, 6 máquinas, eu transitava ali diariamente para lá e para cá e fiquei no conforto de uma cadeira, do escritório, né, um ar-condicionado. Aquilo ali pra mim era tudo, né? Pô, conquistei uma máquina de café, me sentia chefe já, né? Falei, mas os desafios, né, foi mudando porque, assim, tem um esforço mental e um esforço físico. Na metalúrgica eu tinha um esforço físico, né? Eu pegava peça de 5, 6 quilos. Eu era até musculoso, né? Sem fazer musculação ali. E no esforço mental, aí que você começa a ver que é muito mais difícil, né? Mas quando você tem um objetivo e você tem um apoio também de algumas pessoas, isso é fundamental, porque o ambiente onde você está também te conduz ao você vai para frente ou para trás. Se você está no ambiente, se você toda hora é criticado, você nunca vai conquistar, você sempre vai dar errado, eu acho que vai dar errado mesmo, porque você está diante de pessoas que estão te negativando e você começa a colocar aquilo na sua mente. E pessoas que vinham falar isso pra mim, eu escutava, ficava quieto, e eu sei, cara, eu falei, eu acho que ela não sabe o que ela tá falando, mas eu não acredito no que ela falou pra mim, aquilo ali. Tinha momentos que estava sozinho, né, você fala, pô, acho que é aquilo ali mesmo que ela falou, mas não é. Você tem que ter a fé e uma hora você vai conquistar. E pessoas nessa carreira me ajudaram bastante, e hoje eu trago com amizade de 13, 14 anos já, né? Fala, cara, vamos pra frente, vamos fazer um projeto por fora, eu vou te ajudar. Eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Eu falei, não, mas eu vou te ajudar. Então, é pessoas que Deus coloca, falou, cara, você vai conquistar, né? Porque nunca pessoal, conforto, né? Eu vou ficar no conforto de casa, Netflix, cara, não é isso, né? Isso você vai conquistar, mas depois que você vai atingir o seu objetivo maior na profissão, né? Então, hoje eu vejo onde eu estou. Muito bom. E eu sei que eu posso ir mais além. A parte que nem a Ju falou no começo, parte internacional, né? A ZUP hoje abre portos internacionais. O inglês eu tô aprendendo agora. Tô com meus 33 anos. Então nunca é tarde para começar, né? Você que determina. Se você quer ou não quer. Ao contrário do Jefferson, eu era a melhor aluna ali. Então, só que o que acontece? Justamente essa foi também uma dificuldade minha. Pra vocês verem como que cada um tem uma história, né? Eu era aquela aluna ali que, tipo, nossa, acertava tudo, ganhava os prêmios no direito, em tudo e tal. E aí, quando eu cheguei na programação, o negócio foi embaixo. Foi bem mais embaixo. Então, assim, o que acontece? Tanto em toda, né? Desde pequenininha ali, ensino fundamental,
médio, faculdade. Inclusive, você falou, né, até a parte de línguas. Eu falo algumas línguas, né? Então, eu sempre tive muito essa coisa ali, tipo, muito fácil, sabe, de aprender. Só que quando chegou aqui na programação, gente, eu me senti a pessoa mais tapada do mundo. Eu falava assim, gente, não é possível, gente. Como que eu conseguia fazer aquelas coisas? Então, várias vezes eu ficava pensando, vou ser bem sincera que às vezes eu ainda penso um pouquinho, tá? É uma coisa que às vezes vai e volta, mas eu ficava pensando assim, não, gente, olha, Juliana, se você era tão boa naquilo, você devia voltar a ir pra aquilo, porque você tem uma dificuldade maior nisso daqui, então será que não é o caminho? Então, tipo assim, eu mesmo me sabotando, né, o tempo inteiro, porque o que acontece? Como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa muito comunicadora, né, gente? Então isso acaba sendo, assim, mais natural pra mim. E a parte prática, a parte de programação, não é. É uma coisa que eu tenho que treinar, tipo assim, todo dia, sabe? Então, essa daí também foi uma da maior dificuldade ali que eu tive, de tipo assim, eu tava muito acostumada, tipo assim, aprender tudo rápido, sabe? Ah, daqui que eu aprendo isso daqui em 3 minutos. E na programação, não. Na programação foi até o que o Douglas comentou no início, que é muito, assim, eu não passei pelo programa de formação, né? Eu entrei direto como júnior, só que eu cheguei aqui, eu pensei assim, gente, não, eu sei várias coisas, tô sabendo tudo. Aí eu começava a programar, eu começava a saber, gente, mas eu não sei nada. O que tá acontecendo? Então, tipo assim, mesmo agora já com tempo ali, né, com 7, 8 meses ali e tal, várias vezes eu chego ali e eu falo assim, igual a gente tava comentando até do Deitel, né, gente? Pra quem não conhece aqui, é um grande ator de Java, né? E ele tem mais ou menos umas 1.500 páginas, né? Então, assim, eu começava a ler ele, aí eu falava assim, nossa, mas, gente, eu achei que eu sabia, sei lá, o que era herança, o que era polimorfismo, conceitos simples, né, de orientação a objeto em Java pro ouvinte que às vezes tá ouvindo e não sabe. E aí eu pegava e falava assim, não, gente, eu não tô sabendo nada. Então eu acho que isso daqui também que foi uma dificuldade, porque a programação, justamente, ela tem uma alta demanda, ela acaba tendo salários mais altos, né, às vezes do que outras profissões, não no nível júnior, pleno, mas ali no nível ali de tech lead, especialista, etc. Mas é um caminho que, assim, que é muito, muito longo, né, gente? Então, assim, dificilmente na programação você vai ter aquele retorno imediato, que foi até o que eu comentei. Eu fui de um salário, tipo assim, ótimo, né, incrível, pra um salário muito menor. E assim, aí eu tive que lidar com isso, de tipo assim, Juliana, você vai voltar aquele salário. Não agora. Daqui uns 5 anos, talvez. 7, se der sorte. Mas você vai voltar. Mas, e aí justamente disso, de você perceber que assim, que às vezes a gente tem coisas que se tornam mais fáceis, igual, por exemplo, o Jefferson falou da parte ali que metalúrgico, que a família dele já era, né? A minha família, como eu comentei, é acadêmica, né? Tem muita gente do direito e tal, então sempre foi natural. E aí ver que, tipo, só que de pessoas da exata, assim, especificamente, não tem muitos, né? Meu pai é empresário, administrador, essas coisas assim, mas ninguém não tem um engenheiro na minha família, gente, sendo sincera. Então, foi bem complexo em relação a isso daí, né? De eu tentar, assim, fazer a parte de exatas. E aí eu queria complementar em relação a isso, sabe, gente? Que isso daí é uma dificuldade que não só na área de transição, mas eu vejo que é uma dificuldade, assim, que pelo menos eu vou ter que sempre lidar ali fazendo o que o Dorival falou, né? De não ouvir a vozinha, de falar, não, Juliana, você consegue, treina, faz isso daqui 200, 400 vezes se você precisar. Porque a programação é muito prática, né? Ao contrário do direito que às vezes a gente lia, decorava aquilo e falava, artigo 5º, não sei o quê. Não, a programação é a prática, então é muito de você aprender a ter paciência consigo mesmo. Então eu falo que até a programação, uma parte que eu observo é que ela foi muito uma bênção em relação, não ao financeiro, mas em relação à minha parte de saúde mental, que me ensinou a ter a parte de justamente de ter a resiliência, de poder lidar, de você não vai saber tudo agora e talvez você não saiba nunca, por mais que você saiba, você se torne especialista em Java, que é o que eu quero me tornar, às vezes vai demorar bastante e dificilmente você vai saber tudo sobre aquilo, porque eu acho que tem algumas profissões, especificamente, por exemplo, ali no direito, se você é direito do consumidor ou civil, são poucos artigos, então assim, não demora muito pra você conseguir aquilo. A tecnologia não, né, gente? A tecnologia o tempo inteiro ela vai se atualizando. Código Penal é de 1940. Então, assim, gente, a pessoa consegue ter mais aquele negócio, sabe?
Que conselho que vocês dariam para alguém que está transicionando de carreira agora? Quais os aprendizados que vocês tiraram dessa transição? Eu falo para as pessoas hoje que estão acompanhando o que acontece no Brasil, né? Acho que alguém me falou isso um dia, não deixe nenhum presidente decidir seu futuro, não deixe nenhum político decidir seu futuro, e nem as redes sociais, o seu futuro é seu. E assim, começa a criar filtros, porque assim, para minha carreira isso não agrega. Essas palavras, briga política e ódio, agrega para minha carreira, ou para minha felicidade, ou para os meus filhos? Não. Então eu vou lá e ponho o filtro. Então, uma grande maravilha da tecnologia é você poder criar o seu mundo. Então, um exemplo prático que eu passo para as pessoas, assim, começa a filtrar essas coisas e buscar um mundo mais bonito que está do seu lado, mas você não vai ver enquanto você não direcionar para isso. É igual a história do Dorival, né? A gente vê o livro e fala, isso aqui funciona no livro, né? Hoje a gente vê na história dele aqui que não é só no livro, né? É assim, é continuar acreditando, né? Mas não só acreditar, né? Que às vezes as pessoas acreditam muito, mas não se movimentam, né? Mas assim, continuar acreditando e ir atrás, né? Ir atrás, assim, de buscar aprender. E até uma coisa assim que hoje que eu tive bastante dificuldade, assim, eu acho que hoje até que tá cada dia mais fácil, assim, né? Igual a Júlia que se dedica bastante a isso, assim, é buscar uma mentoria, né? Tem muita gente, assim, interessada. Uma coisa interessante nessa questão de buscar mentoria nesse sentido, né? Que igual que eu precisava, é buscar mentorias e, assim, a pessoa falou pra você, faz isso, aquilo, né? Ela não tem a resposta pronta, ela não sabe 100%, assim, ninguém sabe, né? Por mais experiência que tenha. Mas pega e faz o que a pessoa falou, né? Pega e faz, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, vêm, perguntam pra mim, mas o que eu faço, tal, queria entrar na área e, tipo, aí você passa ali, até eu evito até passar muita coisa assim, até para não assustar, né, a pessoa, a quantidade de volume de informação que ela tem que ter, e aquela pouca coisa que você sabe, tipo, não dá nem para raspar uma vaguinha aí de coisa, e a pessoa não faz, né, e fica só naquele sonho de que queria ser. Então, assim, acredita, vai para cima, né? Às vezes é muita coisa para estudar, mas você é um passo de cada dia, né? Ninguém sobe o Everest de uma vez só, é um passo de cada vez, uma preparação de cada vez, até você chegar lá, né? E quando você sobe o Everest, lá em cima você tem a chance de morrer, no nosso caso aqui é o contrário, né? Quanto mais você sobe, menos chance você tem ali, né? Então é bem nesse caminho. Complementando também, né? Não desistir no primeiro obstáculo. Lembrei aqui um dia que estava no estágio, o cara falou, vou vomitar aqui o código. Cara, você vai vomitar, né? Eu confundi. E assim, hoje estamos num cenário tão gostoso de aprendizado porque tudo está na sua mão, né? O celular, eu não tenho computador, mas o celular tem o YouTube, ele tem comunidade aí, pessoas que passaram por tanta dificuldade em código, hoje ela está esmiuçada para você, né? A informação tá aí, como o Dorival falou, você que vai filtrar ela para você, né? Você vai filtrar ela para coisas boas e coisas ruins. E a área de tecnologia não é diferente, né? Hoje tem tanta comunidade, Facebook, Twitter, né? Que você tem um norte hoje, né? Antigamente não, eu peguei a época de biblioteca ainda, né? E hoje você tem a palma da sua mão aí, a tecnologia. Então, é não desistir no primeiro obstáculo. Idade também não é fator para você desistir, porque conheço pessoas aí com 60 anos que estão treinando na área de tecnologia. Então, hoje está tudo mais fácil, né? Hoje é só a pessoa falar assim, eu quero isso e eu vou conquistar. E se afastar de pessoas mesmo que começam a ter energias ruins, né? Pessoas que vão falar, cara, acho que não é para você. Isso já escutei falar isso, isso é para burguês, né? Então, assim, completamente diferente. É a pessoa que vai querer. Se ela querer algo, ela vai buscar, né? E eu falo mesmo, não desistam. A gente está num cenário muito favorável para a parte de educação. A internet te dá isso. Um conselho final que eu daria, primeiramente sobre a mentoria, né? Que o Douglas até comentou, eu acho extremamente necessário que eu comecei a ser mentora, né, gente? Inclusive, quem quiser, é só me chamar depois lá no LinkedIn, que eu dou uma parte muito grande em relação à mentoria, em relação à comunidade, porque eu vejo que isso é muito necessário, né? Que aí, ao invés, às vezes, de você fazer a transição em 3, 5 anos, você consegue fazer muito mais rápido. Mas sim, como o Douglas falou, seguindo realmente a orientação. Não adianta a pessoa te pedir a mentoria, você falar assim, olha, você estuda aqui. Igual, por exemplo, uma coisa que eu sempre dou em relação às minhas mentorias é começar por estrutura de dados. E a galera fica assim, não, eu quero já programar Spring Boot. Aí eu falo assim, não, gente, calma. É estrutura de dados, é entender a lógica e tal. Então, tipo assim, se tem alguém que está na área, que está sendo seu mentor, que já fez aquele caminho, é porque ela tem respaldo aquilo. Então, é bacana seguir e, às vezes, justamente isso. Ver que são baby steps, né? São bem passinhos pequenos, né? Justamente pra gente fazer com calma.
E uma parte que eu queria falar também dos conselhos que eu dou é que, assim, você está, você não é. O que acontece? Sou é a nossa essência, né? Mas assim, eu estou advogada, eu estou administradora, eu estou desenvolvedora de software. A vida é uma roda, gente. Ela pode mudar o tempo inteiro. Então, assim, o que eu aprendi é o seguinte: por que me prender numa profissão que eu estava há 11 anos? Gente, eu fui muito mais tempo a Juliana só, né? Só ali fazendo ensino médio, né? 17 anos, do que advogada. Então, por que eu tenho que me prender naquilo? A vida pode mudar o tempo inteiro. Então, se você tem um sonho ou alguma coisa de você querer, não tem porquê. Uma coisa que realmente me fez mudar de área foi uma vez que eu vi uma publicação assim: por que você não faz o que você quiser? Ah, vai demorar 4 anos. Mas daqui 4 anos o tempo vai passar da mesma maneira. Então, que diferença faz? Você pode estar onde você quiser ou não, o tempo vai passar. Então eu vejo que é muito isso, da gente entender que a vida é uma roda, tudo pode mudar e tudo bem você mudar de profissão. Hoje eu estou como desenvolvedora de software. Se amanhã depois eu quiser largar tudo e, sei lá, vender minha arte na praia, tá tudo bem, gente. Sim, a gente está encerrando, então, esse papo que foi delicioso. Aprendi muito com vocês e, nossa, assim, dá vontade de ficar mais 1 hora aqui ouvindo as histórias que são muito diferentes, mas ao mesmo tempo são super complementares, né? E olhando aqui para vocês, eu falo assim, é um grupo de pessoas muito especiais, na verdade, né? Que tiveram na sua trajetória aqui coragem, resiliência, foco, precisaram, acho, passar por cima de travas, né? Enfim, então, muito lindas as histórias, adorei demais mesmo, agradeço muito vocês. Acho que deu para perceber ouvindo, acho que as histórias de vida aqui, as dicas, inclusive, né? Assim, acho que foram super didáticas aqui para quem estiver nos ouvindo, então que tem a ver que nunca é tarde pra gente abraçar a carreira de tecnologia. Eu fiquei com algumas palavras aqui, né, que tem a ver com foco, com coragem, com resiliência, dedicação, aprender a lidar com a ansiedade e ao mesmo tempo acreditar. Acho que fazer escolhas também, né? O Dorival falou ali, poxa, eu escolho o tipo de pensamento que eu quero ter, eu escolho os temas que eu quero ter na minha vida. Isso é sobre escolha, isso é sobre a gente ter consciência sobre a vida que a gente quer ter, né? E aí, pra mim, acho que no final de tudo isso, quando eu escuto as histórias e eu me relembro da minha também, eu acho que a gente escolheu uma vida que tenha mais sentido, né? Aqui é menos sobre dinheiro, sucesso, né? Poxa, não, gente, é vida com sentido. E isso, na verdade, como consequência, acho que traz uma carreira, sim, que pode ser mais bacana, que pode ser, inclusive, mais produtiva, porque a gente está fazendo uma coisa que a gente, de fato, acredita, né? Então, para mim, aqui tem um grupo de pessoas que escolheu sair do piloto automático para fazer escolhas e poder para passar por jornada. Enfim, então, quero muito agradecer vocês aqui, compartilhamento das histórias de vocês, que são muito inspiradoras e tenho certeza que vai inspirar outras pessoas, tá bom? Enfim, eu tô saindo com um dia mais inspirador. E aí, só lembrando para quem estiver escutando a gente, para quem quiser conhecer mais todos os participantes que estão aqui, todas as redes sociais vão estar na descrição desse podcast, assim como as referências que foram citadas aqui por vocês, tá bom? E para quem estiver nos ouvindo, que não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio, no YouTube também, para poder acompanhar os próximos episódios. E também tem as nossas redes sociais, que é o @Zupinnovation, tá bom? Gente, valeu. Obrigada de coração. Foi ótimo. Adorei. Até a próxima.